Lá em Mateus 11, 28, o próprio Jesus, ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A diferença do cristão é que ele sabe quem é o teu socorro. Cristo, ele nos acolhe em teus braços de amor e permite que a gente passe por debaixo da dor, pela dor, debaixo das suas asas. Ele nunca te desampara. Ele sempre estará cuidando de você. Amém? Em quase toda a Bíblia nós vemos histórias reais de pessoas comuns que viveram o sobrenatural de Deus. Lá em Samuel, primeiro a gente tem o texto de Ana. Ana, ela tinha um desejo no seu coração de ser mãe. Ela tinha o amor do seu marido, mas o coração dela havia um desejo: eu quero ser mãe. E ela vai na igreja, ela se derrama diante do altar e ela não consegue ter palavras para falar. Ela só chora abundantemente. E nas suas palavras só mexiam os seus lábios. Ninguém conseguia ouvir a oração daquela mulher, porque o seu coração ele estava tão quebrantado, o seu coração estava tão angustiado, mas ela estava no lugar certo, diante da presença do Senhor, no altar, aos pés de Deus, falando: Pai, se o Senhor conceder o desejo do meu coração, eu entregarei o meu filho na tua casa. E assim Deus concedeu a vida de Ana. Veio Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote, a única pessoa que teve todos os tributos. Às vezes você pode achar que Deus ele pode ter te confundido com o Rambo. Tem tantas coisas acontecendo na sua vida, tem tantas provas, tantas lutas que não está normal esse negócio. Eu acho que Deus me confundiu com os maromba lá da academia e Deus, tá demais, tá pesado. Eu não sei se você já foi na praia e você já enfrentou uma onda que você perdeu o pé e saiu rolando na onda. Eu já, querido. Fui parar lá no meio da praia, você nem sabia onde que eu tava. Você só abre, só assim, né? Tô bem, tô viva, tô na praia, onde que eu tô? Né? Às vezes parece que você tá nessa onda. Tem tanta coisa acontecendo junto, tem tanta coisa que assim, eu tô no meio dessa onda. Né? Socorro, Deus, tô aqui, tô perdido. Mas às vezes nosso sentimento ele pode ser esse, de que você está sozinho, desamparado, no meio dessa onda, completamente perdido, sem solução. Não tem nem como piorar. Você já está no fundo do poço, talvez com uma depressão profunda, à base de remédios, síndromes do pânico, sono perturbado. Tudo de ruim parece que está acontecendo de uma vez só. Nada está dando certo. Nada está indo para frente. Eu estou no meio desse vendaval. Mas Deus ele vem aqui nos falar que Ele não te esqueceu. Você não é um padrão para o Senhor. Você é um ser individual, único e especial para Deus. E Ele vem nos lembrar de que o Espírito que habita em nós é Ele que nos fortalece. Elias, ele também achou que era o fim para ele. Ele estava pesado, estava cansado. Ele achou que ele era o único profeta que ainda proclamava o nome de Deus. E Deus, ele revela a Elias que ainda haviam outros 7.000 profetas que não haviam se dobrado a Baal. Mas Elias ainda se sentia sozinho e Deus vem e envia o Eliseu. Não apenas para ser o seu sucessor, não apenas para ser o profeta que queria dar continuidade à palavra de Deus, mas para ser amigo, companheiro de Elias. Deus, ele manda Eliseu até como uma mostra de carinho, porque eu estou cuidando de você, Elias. Você não está sozinho, você tem 7.000 profetas, você não está pregando sozinho, mas mesmo assim eu estou te colocando Eliseu no seu caminho, para que ele te ajude. Ele vai ser o seu sucessor, Elias, quando você for aos céus. Ele vai ser o profeta em teu lugar, mas ele também vai ser o seu amigo, o seu companheiro nessa jornada. Aleluia. Glória a Deus. Nossos corações, às vezes, ele pode estar tão pesado, querido, tão cansado, que os nossos ouvidos, eles ficam fechados, eles ficam blindados. Se eu me abrir mais, parece que eu vou perecer mais.
Se eu abrir essa porta, parece que eu vou sofrer mais. As coisas não estão andando, eu não aguento. E Deus, Ele traz essa esperança aos nossos corações. Não tenha medo de mostrar para Deus as suas fraquezas. Não tenha medo de mostrar para Deus a sua dor, porque Deus opera através da dor. E Ele opera em nós. Quantas vezes, querido, eu já subi neste altar com meu coração ferido. E foram as vezes que Deus mais encheu meu coração. Mais o Senhor trabalhou, porque eu estava vulnerável. Mas o Senhor, Ele que habita em mim, Ele estava trabalhando em mim. E enquanto eu louvava com um coração ferido, Deus vinha e restaurava. Quando eu entregava o meu louvor para Deus, Deus vinha e curava. E eu tenho certeza que muitas das vezes o pastor, eles também já subiram neste altar, com muitas coisas acontecendo na sua vida pessoal, profissional, mas os seus corações estavam em Deus. E conforme a palavra ela vai sendo ministrada para a igreja, o Senhor, Ele vai trabalhando nos corações dos pastores e de quem traz a palavra. Amém? E não foi, querido, um período curto. Um período curto. A cada dia, Deus opera. Em cada ministração, Deus vem tratando de uma ferida. Em Jeremias 8, 22, ele diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? O engraçado é que ninguém sabe exatamente o que é o bálsamo de Gileade. Se ele é feito de uma planta, se ele é feito de uma especiaria, ninguém sabe o que é o bálsamo de Gileade. Você pode interpretar, querido, o bálsamo de Gileade como as próprias mãos do Senhor sobre a sua vida. Você pode interpretar, querido, como o próprio Deus vindo e colocando as suas mãos sobre você. Davi, ele mesmo sendo um menino, um pastor de ovelhas, fora do padrão da sociedade, ele não tinha estatura de guerreiro. Ele era o menor da sua casa. Ele era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas naquela época era uma profissão desprezada. Eram coisas de mulheres fazer. Os seus irmãos eram homens de guerra, mas Davi não. Davi, ele ficava sempre escondido no pasto. Mas quando ele vê a afronta que os filisteus estavam fazendo contra o exército de Israel, um homem se levantou em nome dos filisteus e falar que levante de Israel um homem para guerrear comigo. Chega de guerra, não precisa todo mundo contra todo mundo, vamos um a um. E não tinha ninguém dos filhos de Israel que queria enfrentar Golias. Davi, sendo um menininho ainda, adolescente, 17 anos, ele fala: eu vou enfrentar Golias. Mas você não tem estatura de guerra, você nunca lutou. Assim, não importa. Esse incircunciso filisteu, ele está afrontando o nome do próprio Deus. Eu vou, porque eu estou indo debaixo da unção de Deus. E muitas das vezes é isso que o Espírito Santo ele faz com a gente. Às vezes a gente está recebendo as afrontas, às vezes a gente está recebendo as provações. Às vezes a gente não está conseguindo ter forças para lutar essa guerra. Às vezes a gente coloca isso assim: Senhor, é muito para mim. Eu não estou aguentando. Eu não estou conseguindo enfrentar Golias. Eu não tenho forças para enfrentar Golias. Eu não tenho jeito para enfrentar Golias. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as palavras que têm vindo ao teu coração. Mas o Espírito Santo, ele se levanta como Davi em nosso favor. Ele intercede por nós. E com a força do Senhor nas nossas vidas, nós vamos enfrentando os gigantes. Nós vamos enfrentando Golias.